Olá, boa noite. 17 de outubro, 9h56 da noite. Mais um vídeo para nós. Hoje é o 51, uma boa ideia. Ontem eu comemorei com vocês o vídeo de número 50 e eu disse que era um dia muito feliz, né? Era um dia muito feliz. E foi mesmo, foi um dia muito feliz para mim. E hoje eu quero vender o meu peixe para você. Eu sei que vocês notaram que eu fiz 50 vídeos, falei um pouco lá, né, da minha vida, foram 50 dias consecutivos de conversa. E nesse tempo eu compartilhei muito sobre os meus valores, as minhas crenças e a forma como eu enxergo o trabalho e a vida. Então eu tive passagens lá que eu falei sobre filhos, tive outras passagens que eu falei sobre estudo, falei sobre a minha carreira profissional, desde quando eu comecei no McDonald's até onde eu estou. Mas agora chegou a hora de eu mostrar um pouco do que eu faço profissionalmente. O que eu faço para trazer aqui o lanche das crianças para casa. E quem sabe você que está aí do outro lado possa ser meu cliente no futuro. Ou, no mínimo, entender melhor o que há por trás da logística internacional. Vamos viajar comigo? Então bora. Eu vou recapitular aqui para você rapidamente a minha trajetória, só para contextualizar aqui esse vídeo, tá bom? Em 2003, eu estava no último ano da faculdade de administração com ênfase em comércio exterior. Contei essa história também, eu entrei em administração, fiz os 2 primeiros anos de administração geral e quando eu entrei a minha ideia era fazer marketing. Só que nesse intervalo todo eu conheci o comércio exterior, foi paixão à primeira vista e escolhi então a ênfase em comércio exterior. E eu entrei como estagiário no departamento comercial de uma empresa especializada em transporte marítimo internacional. Era outro tempo, né? Tudo era manual, planilhas, documentos, telefonemas internacionais. Eu tenho uma passagem muito engraçada, porque quando eu entrei nessa empresa, a gente, quando fechava, né, o que nós chamamos de reserva de praça é quando nós reservamos o espaço no navio para o seu container, para você que não é do comércio exterior. E aí, então, quando a gente tinha lá a reserva de praça, o que a gente fazia? A gente juntava as reservas até o final do dia. Chegava no final do dia, a gente ligava para o nosso escritório de Santos e passava um fax. E aí passava o fax com todas as reservas. E tinha uma outra coisa também. O acesso de internet, ele era um acesso discado. Não tinha acesso de banda larga, como é hoje, Wi-Fi, né? Então, o que a gente fazia? Nós tínhamos um horário. Então, vou dar um exemplo, né? Trabalhávamos lá no departamento, então a pessoa, ela chegava 8 horas da manhã. Então, ela pegava, tirava o plug lá do telefone, né? O cabo do telefone, e conectava no computador. Aí, ele ficava conectado na internet, baixava os e-mails. Tirava o fio, colocava no telefone. Aí chegava um outro funcionário, fazia a mesma coisa, outro funcionário, fazia a mesma coisa. E aí ia respondendo os e-mails, tudo deixava meio que no rascunho, né, ou na caixa de saída. E aí quando acabava de responder tudo, ia lá na mesa do telefone, tirava, plugava e mandava as mensagens. Era loucura. Mas isso me deu uma base incrível sobre cada detalhe da operação. Porque, sim, você tinha que fazer na unha mesmo. E aí, depois do estágio, eu fui efetivado, né? E aí eu comecei numa área chamada Customer Service, que é o famoso serviço de atendimento ao cliente, que nós conhecemos aí, o famoso SAC. Esse setor aí, o Customer Service, ele é o coração da operação, para um agente de carga, como era a minha empresa, né? É ali que tudo acontece quando dá algum problema. Embarque atrasado, documento incorreto, diferença de peso na documentação, da documentação com o peso real da carga. Então ali você aprende a resolver, a negociar sob pressão com todos os intervenientes e principalmente manter a calma, porque não adianta nada ficar no nervosismo que você não vai conseguir resolver.
E foi ali que eu criei a tal da casca grossa, para lidar com os desafios da logística, que é cada embarque é uma novela, a gente fala, dentro da área. Depois eu fui transferido para o Inside Sales. Nessa função, eu fazia as cotações de frete com os armadores e os consolidadores de carga. E eu montava também as propostas para os clientes. E, é claro, eu acompanhava tudo até o fechamento. Então, como Inside Sales, eu era o elo ali, ó, entre o operacional e o comercial. Eu dava o suporte para um vendedor externo, eu alimentava o sistema ou mandava os faxes com as informações necessárias e eu fazia então o follow-up das propostas enviadas para os clientes. Foi aí que eu comecei a desenvolver o olhar estratégico do negócio, entender custo, entender tempo de trânsito, o tempo que a carga leva de um ponto A para o ponto B, os riscos inerentes à operação e, claro, como traduzir tudo isso em valor para o cliente. Porque como nós mexemos com muitas informações, o cliente ele precisa perceber a complexidade do processo, mas ao mesmo tempo sentir confiança que o processo está controlado nas nossas mãos. Então, por isso, eu consegui fazer essa tradução. Em seguida, eu fui promovido a vendedor externo. E aí eu passei a maior parte do meu tempo na rua, visitando os clientes ativos, prospectando novas empresas e conhecendo de perto cada operação. Então eu visitava as fábricas, entendia o logístico, entendia o processo, entendia o centro de distribuições, ou seja, eu visitava para conhecer a operação do cliente. E eu tinha o apoio, então, de uma Inside Sales, né, que ficava dentro do escritório, e eu gerenciava uma carteira de clientes com mais ou menos aí uns 50 empresas. E aí eu fiquei um bom tempo nessa função, fazendo esse trabalho de vendas externas, até ser promovido a gerente comercial. E aí, como gerente comercial, eu liderei uma equipe com 14 pessoas. Eu era responsável pelas vendas da região sul e sudeste. Então tem os portos lá de Rio Grande, Paranaguá, Itajaí, Navegantes, São Francisco do Sul, Imbituba, e aí vinha para cá, né? Santos, São Sebastião, Rio de Janeiro, Vitória. Então era toda a região sul e sudeste. Então na minha equipe tinham 7 vendedores externos, 4 inside sales e 3 customers na ocasião. E era um time experiente, era um time muito bacana, era um time comprometido e era um time bem focado nos resultados. Então foi uma fase assim bem intensa, bem interessante, ao mesmo tempo muito incrível para mim. E foi uma experiência muito incrível, por quê? Porque era uma equipe que eu já atuava junto, né? Eu era um deles ali. Então, quando eu fui promovido, eu senti uma sinergia, uma ajuda, né? Não, pô, se foi promovido, a gente vai continuar trabalhando junto, vamos ajudar. Porque como eu estava muito tempo na empresa já, eu era como um treinador para as pessoas. Então, quando as pessoas chegavam lá, eu passava os procedimentos, eu ensinava sobre o sistema, eu ensinava sobre se era estagiário, eu que ensinava. Então, assim, era como se fosse um treinador ali. Então, eu sempre estava engajado com todos. Eu não fazia só o meu trabalho, né? Assim, o meu trabalho apenas, né? Eu sempre ajudava as pessoas lá. Então, foi muito legal. E aí, depois de 13 anos de casa, eu senti que era hora de dar o próximo passo. De realizar um sonho antigo, que era abrir o meu próprio negócio. Eu sei que muita gente tem esse sonho. Algumas pessoas têm muito medo, outras não. Tem outros que não querem nem saber de trabalhar como CLT ou como um funcionário de alguém, né? Desde o começo da carreira profissional, a pessoa já quer empreender. Então existem vários perfis. Eu tinha a vontade de abrir meu negócio próprio. Um negócio, assim, claro, foi crescendo ao longo dos anos de minha experiência e foi ficando muito latente nos últimos 3 anos de empresa, quando eu estava lá. Então, para vocês terem uma ideia, eu desenhei o processo, né? Eu fiz um plano de negócios para essa empresa em 2014 e eu só abri em setembro de 2016. E foi assim que nasceu a Moretti Logistics. Uma empresa brasileira
independente e totalmente focado em oferecer as soluções logísticas personalizadas para exportadores e importadores, que buscam mais agilidade, previsibilidade e economia no custo logístico. Hoje eu uso todo o meu expertise para oferecer um atendimento consultivo de verdade, entendendo o contexto de cada cliente, as rotas dos embarques, os gargalos e as oportunidades de redução de custo. Eu até grifei aqui no meu roteiro essa questão do gargalo, porque o gargalo ele não é um fixo. Ele tem as sazonalidades do período do ano e ele tem também as sazonalidades em relação a comércio e guerra. Então, por exemplo, estamos com um problema lá no Mar Vermelho, né? Os Houthis estão atacando os navios. Então está com problema lá também entre a guerra da Rússia e da Ucrânia. Então, assim, algumas situações elas criam gargalos na logística. E aí a gente tem que estar atento a isso. E nós temos que encontrar soluções para continuarmos atendendo o cliente na melhor rota possível e disponível no momento. Então, porque para mim, logística não é só movimentar carga, é movimentar negócios, é movimentar sonhos. Se você é um profissional do comércio exterior e quiser trocar algumas ideias comigo, deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Vai ser um prazer conversar com você e quem sabe encontrarmos juntos novas formas de gerar valor para o seu negócio e para o meu também. Obrigado e até amanhã.